Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente na Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador. Ainda mais, capelão sênior, formação em psicologia positiva, microexpressões faciais, inteligência emocional, maestria em programação neurolinguística, terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar a você que está conectado o melhor conteúdo terapêutico na palavra terapêutica de Deus, a Bíblia. E agora, se sente preparado ou preparada a ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus? Ouça o decreto da palavra de Deus. Você vai lembrar desta palavra no dia do juízo final. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Você vai se lembrar dessa palavra no dia do juízo final. Deus fala e fala por sua palavra. Ouça a voz certa e tome a atitude certa para entender a chamada certa. Você é conclamado ou conclamada a ouvir, a crer, a obedecer e a proclamar a palavra de Deus. Ficou interessado? Quer ouvir mais? No fim de tudo, quando a terra tremer e os livros foram abertos, você vai se lembrar deste momento. Porque este livro é um aviso, um clamor antes da sentença final. O tema é simples: você vai morrer. E ainda mais, vai prestar contas a Deus que te vê agora mesmo. Hoje você acordou como se fosse só mais um dia. Abriu o celular, rolou vídeos, riu de besteiras, ignorou sua alma. Mas os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não está em silêncio. Há um registro eterno sendo escrito agora, e sua indiferença não vai ser apagada com desculpas e neutralidade espiritual. Enquanto você vive como se Deus não existisse, o grande trono branco já está montado e o juiz já se levantou. Se algo dentro de você treme com essa verdade, então ouça essa verdade espiritual. Este livro não é entretenimento. Este livro é uma trombeta para a alma do homem moderno. Você foi chamado a acordar, a despertar, a enfrentar seu pecado, seu orgulho espiritual, sua carne. E se ainda há tempo, é porque a graça de Deus te persegue até o último segundo do suspiro de sua alma neste mundo. Mas ela não vai esperar para sempre. Se pecadores forem ao inferno, que vão saltar
habitando sobre nossos corpos e com nossas mãos agarradas aos seus tornozelos. Eu quero te alertar para essa pregação como se os céus estivessem prestes a se abrir e o abismo a engolir. As lágrimas da alma valem mais que os gritos do corpo. Nesta pregação, vou descer até as trevas do juízo e olhar nos olhos do inferno e encontrar ali, no meio, a única esperança que ainda pode salvar sua alma. Fez sentido espiritual para você? Ficou interessado? Quer ouvir mais? E o homem moderno vive, trabalha, respira, dorme. Ele, o homem moderno, crê que está em paz. Mas há um tipo de paz que não vem de Deus, uma paz falsa, como o silêncio antes da explosão. É a calmaria do homem moderno que caminha em direção ao penhasco com fones nos ouvidos. Hoje em dia, a alma é silenciada com distrações. As telas brilham mais que as estrelas. Hoje em dia, a alma é silenciada com distrações. O prazer fala mais alto que a consciência. E o pecado virou piada. O pecado ri no feed. O pecado dança nos vídeos curtos. O pecado desfia nos slogans publicitários. O pecado diz, seja feliz. O pecado diz, você merece. E o coração, enganoso como sempre, responde amém, amém. O maior truque do diabo não é fazer você pecar, é fazer você se sentir confortável no pecado. E é esse conforto que endurece, que embriaga, que adormece espiritualmente. O homem que sente dor tem mais chance de se arrepender, mas o homem que sorri enquanto caminha rumo à condenação e maldição eterna, esse já está com os olhos vendados. E os seus amigos, seus parentes e familiares. Quantos domingos ignorados, quantos toques do Espírito Santo abafados por uma notificação. Quantas vezes a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, os encontrou e eles viraram o rosto. A porta do inferno está à sombra da cruz. Até quem escuta a verdade do Evangelho de Jesus Cristo pode se perder. Até quem frequenta templos evangélicos pode nunca ter conhecido o Cristo vivo. Religião não salva. Versículo, status não salva. Só o arrependimento real, só a obediência espiritual e a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, pode salvar. O homem moderno grita, eu sou pecador e preciso ser lavado. Mas para isso, primeiro é preciso ver que essa sua fé é mentira. Ver que os dias tranquilos podem ser anestesia da alma antes do corte final. O inferno não precisa ser anunciado com gritos. Às vezes, o inferno vem com silêncio. Às vezes, o inferno vem com indiferença e neutralidade espiritual. Às vezes, o inferno vem com a vida boa demais para precisar de Deus. E o que eu, como pregador da palavra de Deus, posso fazer agora? Quer saber a resposta? Abro minha Bíblia e digo com urgência espiritual. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Ficou interessado? Quer ouvir mais?
o pior pecado não é matar. O pior pecado é viver como se Deus estivesse morto. O grande trono branco está montado e o homem moderno está a caminho. Há um tribunal mais antigo que qualquer civilização. Nenhum réu consegue fugir, nenhum advogado pode subornar, nenhum álibi será aceito. O nome de seu amigo, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está registrado e a data já está marcada. O dia do juízo final não é uma metáfora. O dia do juízo final é um decreto divino. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, podem não acreditar, podem rir, podem zombar, podem até ignorar, mas isso não muda nada. A verdade espiritual não depende da sua opinião para continuar sendo verdade espiritual. E a verdade espiritual é esta: os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vão morrer fisicamente, espiritualmente e eternamente. A verdade espiritual não depende da sua opinião para continuar sendo verdade espiritual. E a verdade espiritual é esta: os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pela fé, vão morrer fisicamente, espiritualmente e eternamente. Depois disso vem o juízo final. Deus não fará perguntas no juízo final. Deus fará acusações. Quantas vezes os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo achavam que estavam no controle? Fizeram planos, correram atrás, celebraram pequenas vitórias, mas esqueceram-se do essencial. Suas almas não pertencem a eles. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, respiram porque Deus ainda permite. Seus corações batem no peito porque o juiz ainda não bateu o martelo. Há um livro sendo escrito com sua história, pensamentos, palavras e intenções. Não apenas os grandes pecados, mas as omissões silenciosas, os desejos ocultos, os tanto faz espirituais. E quando os céus se abrirem e os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo estiverem nus diante da santidade eterna, não haverá argumento, haverá somente a verdade espiritual. Ouça o decreto da palavra de Deus, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o seu bem ou o seu mal que tiver feito por meio do corpo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quero ouvir mais. Ninguém está isento de ser convocado ao tribunal. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para importa ou devemos é dei, e é uma intimação para comparecer ao julgamento. Esse julgamento tem origem divina, pois Deus, por meio de Cristo, emite a intimação.
Os acusados devem prestar contas a Deus. Ouça o decreto da palavra de Deus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus e de Cristos receberão o veredito. O pecador não será julgado por ter sido fraco, mas por ter rejeitado a graça de Deus e não obedecido ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E a graça foi oferecida. Pense nisso. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já foram chamados antes, lá atrás, quando chorou sem entender, quando sentiu que havia algo maior, quando uma música, uma dor, uma perda quase os levaram à rendição, mas eles resistiram e seguiram em frente como se nada fosse. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava chamando-os e os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo estavam ocupados demais. A consciência humana é uma vela que ainda brilha no escuro. Mas quanto mais o homem moderno ignora, mais essa vela se apaga. E chega uma hora em que o silêncio de Deus não é misericórdia, é julgamento. Não se engane, isso é uma convocação. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo estão indo ao tribunal. E este é o último aviso antes da porta da graça se fechar. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pudesse ouvir os gritos dos condenados e amaldiçoados que rejeitaram o glorioso Evangelho de Jesus Cristo por apenas um minuto, jamais voltariam a dormir em paz, pois agora os seus amigos, parentes e familiares têm ouvido. E o que eles fazem com isso? Ouça o grito da alma, o grito que ninguém ouve. Há um momento em que tudo silencia, nenhum vídeo atrai, nenhuma frase motiva, nenhum elogio preenche. É quando a alma grita, mas ninguém ouve exceto Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já sentiram isso? Aquele vazio que surge mesmo depois de uma conquista, aquela angústia inexplicável no meio de uma festa, aquela culpa que insiste em voltar, mesmo depois de dizer que já superou. Esse é o eco da eternidade dentro da alma do homem moderno, não convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É o Espírito Santo o chamando, é o espelho da alma mostrando a eles que não é bom, nem justo, nem puro. É duro ouvir isso, eu sei. A boa nova só faz sentido para quem entende a má notícia. E a má notícia é essa: os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são pecadores perdidos, depravados e indignos. E antes que a carne tenta justificar
com palavras bonitas, ouça isso, ouça o decreto. Mentiras pequenas, pensamentos sujos, omissões covardes, desejos disfarçados de amor, orgulho travestido de autoestima, tudo isso é podridão. E os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, são puros demais para permitir o impuro. A natureza do homem é uma fábrica de ídolos. O homem moderno idolatra sua imagem. O homem moderno idolatra seu prazer e sua razão. Ficou interessado? Quer ouvir mais? O homem moderno acha que isso é liberdade, quando na verdade é apenas corrente com perfume. Mas há um caminho. Esse caminho começa com metanoia, arrependimento. Não o arrependimento fingido de frases feitas, mas o choro do arrependimento de quem cai de joelhos sem argumentos, o choro do arrependimento de quem olha para a cruz e entende: eu mereci estar ali. Arrependimento espiritual é quando o orgulho espiritual morre de fato. Quer ouvir mais? Arrependimento é quando a máscara cai e a alma sangra. Essa pregação é para quebrar homens modernos por dentro e depois de reconstruí-los na rocha que é Cristo Jesus. E Jesus Cristo diz: ouça o decreto. Não vem chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Jesus Cristo veio buscar os doentes, mas eles precisam admitir que estão doentes. Então pergunto: os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo conseguem admitir que estão doentes, espiritualmente falando? Conseguem parar de fingir? Conseguem dizer: Senhor, eu pequei, eu não consigo mais esconder? Ficou interessado? Quer ouvir mais? O inferno está cheio de pessoas que sabiam versículos, mas vazias de arrependimento espiritual real. E os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, os céus, a cidade do Deus vivo, a herança de quem tremeu diante da cruz e caiu nos braços da graça de Deus. É o vale onde Deus chora com você, depois que o orgulho espiritual morre, depois que o pecado é confessado, depois que a alma é rasgada pelo arrependimento espiritual, vem o vale, um lugar onde tudo parece escuro, onde você ora e não sente nada, chora, mas os céus parecem calados. Você já esteve nesse vale, eu conheço bem esse vale, esse é o deserto da fé. Há momentos que a alma mais santa sente como se Deus tivesse escondido atrás de uma caverna negra. É aqui que muitos desistem, acham que Deus os abandonou, que a culpa é grande demais, que o passado os condena para sempre. Mas o vale é onde os verdadeiros cristãos obedecem espiritualmente, são moldados. Cristo Jesus não quer reformar sua vida. Cristo Jesus quer matá-la e criar uma nova vida. Toda lágrima que você derrama aqui nesse vale, ele, Cristo Jesus, vê. Cada palavra engasgada, Cristo Jesus recolhe. Cada silêncio seu, Cristo Jesus entende. Ele, Cristo Jesus, esteve aqui na cruz sozinho, rasgado, esquecido, e ali em silêncio,
Cristo Jesus provou a distância de Deus para que você nunca mais precisasse enfrentá-la sozinho. Quando você não consegue ver a mão de Cristo Jesus, confie no coração dele. É no vale que você aprende a andar por fé e não por vista. É no vale que você aprende a amar a Cristo, mesmo quando tudo dói. É no vale que você aprende a confiar na graça de Deus, mesmo quando não sente nada. E quer saber o que é mais poderoso? É que Cristo Jesus está no vale. Não como juiz, mas como um pai, chorando com você, esperando que você diga, mesmo em trevas, eu confio no Senhor Jesus Cristo. Só quem passa pela noite escura sabe o valor da luz da manhã. Você queria uma salvação rápida, oração mágica, um alívio instantâneo, mas Cristo Jesus quer algo maior. Cristo quer o seu coração quebrantado, sincero, rendido. Os que mais choram por seus pecados, mais profundamente experimentarão o amor de Cristo Jesus. Então chore, mas não se desespere. Sinta a dor, mas não fuja. Pois no vale, Jesus Cristo está mais perto do que nunca. Nada mais faz sentido, as palavras sumiram, a fé mal respira. É aí que a cruz aparece, não uma cruz dourada de colar, não uma ideia religiosa, mas a cruz real, manchada, pesada, ensanguentada, com um homem inocente pendurado por sua culpa. A cruz é o ponto onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram e ambos cravaram seus olhos em você. Você olha e sente vergonha. Todo o pecado que você achava leve cortou cada gota do sangue naquela cruz. Não foram os romanos que pregaram Cristo. Foi o nosso orgulho espiritual. Não foram os romanos que pregaram Cristo. Foi a nossa mentira, o nosso prazer, o nosso silêncio. E mesmo assim, ele, Jesus Cristo, não desceu. Ele, Jesus Cristo, não fugiu. Ele, Jesus Cristo, nos viu ali, nesse momento, e permaneceu. A cruz não é um símbolo bonito, é um altar de sacrifício. A cruz não é um símbolo bonito, é um altar de sacrifício. A cruz é onde Cristo Jesus gritou, tetelestai, está consumado. E o véu foi rasgado, e o inferno tremeu, e o caminho foi aberto. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo não precisam mais carregar culpa, não precisam se punir, não precisam tentar merecer perdão. O sangue de Jesus foi derramado e Cristo ainda grita mais alto que seus pecados. Cristo grita que há esperança. Cristo grita que você é amado não porque merece, mas porque a cruz decidiu assim. O maior consolo não está em si mesmo, mas no fato de que Cristo morreu por nós. É isso que muda tudo. Seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo não precisam vencer para ser aceito. Seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo precisam crer que Cristo Jesus tomou o lugar deles. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo precisam crer que o juízo caiu sobre ele, Cristo Jesus, para que a graça caísse sobre nós. É isso
E se isso não quebrar ou quebrantar nossos parentes e amigos não convertidos ao Evangelho de Cristo, nada mais quebrará. Esta é a maior verdade do universo. O inocente morreu por você. Ainda hoje, ele, Jesus Cristo, estende as mãos dizendo: vem, vem, está feito. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo podem recomeçar, não com força própria, mas com a vida dele, Jesus Cristo, dentro de cada um deles. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo acham que o pior já tinha passado. E depois do arrependimento, da cruz, do perdão, virá só paz. Mas não. É agora que começa a batalha ou guerra espiritual. Os seus amigos e parentes não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo nasceram de novo. E toda nova vida vem cercada de inimigos antigos. A carne não foi regenerada. Ela foi apenas acorrentada e vive tentando se soltar. Seu velho eu ainda vive aí dentro, murmurando, tentando, sabotando, e o mundo à sua volta aplaude cada queda. Ficou interessado, quer ouvir mais? A batalha espiritual não é filme, é real, é silenciosa. E quando você está sozinho no quarto e ouve aquele pensamento antigo, é quando a oração parece seca, a fé parece fraca e os desejos gritam mais alto do que a razão. Mas é aí que você luta espiritualmente e não luta sozinho. O Espírito Santo não é apenas um conforto. O Espírito Santo é uma espada espiritual. É ele, o Espírito Santo, quem te lembra. Você foi comprado. Você não pertence mais a si mesmo. A santidade não é uma sugestão. A santidade é o sinal de quem realmente foi salvo. Salvação sem transformação é ilusão. Não basta levantar a mão no culto. Não basta dizer amém e seguir como antes. A cruz que te salvou agora exige entrega diária. Morrer para o ego e dizer não quando tudo em você grita sim. Fechar os olhos quando o pecado estiver escancarado. E quer saber o que é mais belo? Cada pequena vitória, cada resistência à carne, cada passo em direção à obediência espiritual é prova de que Jesus Cristo vive em você. Ficou interessado? Quer ouvir mais? O crente é um campo de batalha ambulante, mas mesmo fraco, ele está do lado do vencedor. Você vai cair às vezes, vai errar, vai tropeçar, mas vai ficar cheio de entusiasmo e resiliente. A luta espiritual é o sinal de que a graça ainda te habita. Os mortos espirituais não lutam. Só quem está vivo sente a dor da guerra espiritual. Então levante-se, ore mesmo sem vontade, leia mesmo sem ânimo, louve em lágrimas. Isso é fé, crer, obedecer espiritualmente e seguir mesmo em meio à batalha espiritual. Os dias parecem longos, mas foram fumaça. O que era urgente agora parece tolo. O que era motivo de orgulho espiritual agora é pó. Chegou o dia. Os céus não mais silenciam. Trombetas ecoam. Os céus se rasgam. Os mortos se levantam.
e você está diante dele. Não há mais distrações, não há máscaras, não há desculpas, só você e Cristo. O trono está cercado de glória, milhões de anjos se calam, e aquele que morreu por você agora julga as nações com olhos de fogo. E nesse momento, nesse instante, entre tudo e o nada, os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo irão se lembrar que alguém os avisou, que foram chamados, que a cruz te foi oferecida e que vocês todos tiveram a escolha. Todo joelho se dobrará, mas para alguns será o início da eternidade, para outros o fim da esperança. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo desejam vinde, benditos de meu Pai, ou querem chorar ao som de apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Essa decisão está sendo feita agora. Por isso que os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo endureçam os corações. Não tratem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo como coisa de nenhum valor ou importância espiritual. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma convocação eterna. Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo foram chamados para ser mais do que escravos do mundo. Foram chamados para serem príncipes, mas só os que se dobram diante da cruz reinarão com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na glória, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Se essa mensagem tocou sua alma e você ouviu o chamado, então não volte ao silêncio. Ore nesse exato momento, pedindo a Deus a verdadeira reconciliação. Entregue sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto há tempo. Corra para Jesus, confesse a Jesus seus pecados, e Jesus vai perdoar você, transformar você, justificar você, salvar você e selar você com o Espírito de Deus. Mas faça isso hoje, enquanto o seu coração bate em seu peito. Ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus.